Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à independência espiritual, tudo bem? Feliz 7 de setembro, feliz Dia da Independência. Hoje nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, da autora americana Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 250, que eu não me veja como um ser limitado. Nossa heroína está aqui no bosque dela com o cachorrinho e ela se aproxima do seu irmão com os braços abertos e um sorriso nos lábios. Por que será? Vamos ver. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Essa é uma grande verdade que nós queremos revelar a vocês no dia de hoje. Como você vê o mundo e os seus irmãos e as suas irmãs, você verá a si mesmo. Se você vê o seu companheiro, os seres humanos que são seus companheiros como não confiáveis, frágeis, doentes ou morrendo, então você terá de viver pelas mesmas regras que você impôs a eles. Regras de percepção, tá, gente? Regras de percepção. Fiquem atentos. Então, esse é um princípio muito, muito importante que nós queremos que vocês compreendam. Você perde quando você ataca. Você perde quando você julga. Você perde quando você condena os outros, porque então agora você deverá viver pelas mesmas regras, né? Assim como você percebe o outro, assim você se perceberá e será percebido, ok? Se você tem visto as pessoas como cheias de pecado e capazes de cometer um crime que Deus puniria, então você vai ver a si mesmo do mesmo jeito e você vai acreditar que Deus poderá punir você. Se você acredita que a doença está aumentando, né, muito na sua sociedade, ou melhor dizendo, se você acredita que as doenças que estão aumentando na sua sociedade são as coisas que estão vencendo, né? Então essa é uma regra que você também terá de viver, né? É uma regra sob a qual você também terá de viver. Então, se você acredita que tudo está piorando, né? Que tudo de ruim está comandando o planeta, a sociedade, então essa também é uma regra sob a qual você terá de viver. Quando você vê os seus irmãos e irmãs como seres espirituais que ocasionalmente cometem erros de julgamento, então você também vai ver a si mesmo dessa forma. E você saberá que um erro pode ser corrigido, né? É a diferença entre o erro e o pecado que o curso em milagres assinala tanto, né? Um erro é perdoável. Prestem atenção nisso. Um erro, um equívoco, ele é perdoável. Um pecado é imperdoável. Um pecado é considerado algo que Deus não teria dado permissão para acontecer. E isso seria, né, um ataque contra Deus. E seria irreversível, o pecado. É claro, nada é irreversível, porque a maior parte dos jogos que vocês estão jogando aqui na terceira dimensão, né, são ilusórios. A maior parte dos seus, ou melhor, a maior parte dos jogos que vocês estão jogando aqui é ilusória, né? A maior parte dos pensamentos que vocês têm é ilusória, né? Vocês estão vivendo num mundo habitado pelos seus próprios demônios, medos e projeções.
Saiba que a cada vez que você oferecer um pensamento amoroso a um irmão ou a uma irmã neste planeta, então você vai receber este pensamento, você mesmo. Dar é receber, receber é dar. Eles são o mesmo, né? Dar e receber. O interior e o exterior são o mesmo. O que quer que seja que você estiver fazendo dentro da sua mente para os outros, você irá experienciar e experimentar. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Muito bem. Então, gente, primeiro vamos ler o exercício, né? Que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele, no Filho de Deus, a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade. Nem percebo o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. A nossa prece, as linhas de prática. Ele é o teu filho, meu Pai. E hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões a respeito de meu irmão, né? Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele. Então essa é daquelas lições de um curso em milagres que é bastante, assim, complexa para que a gente possa compreender. Porque essa lição, ela fala basicamente das nossas projeções, né? Por isso que a nossa heroína vai lá abraçar o amiguinho dela, tá? Então, como é a prática disso? Primeiro você tem que entender que o teu filho aqui, meu pai, é o outro. Porque você vai ver no outro o Filho de Deus, né? Assim como você é filho de Deus, o outro também é filho de Deus. E aquela pessoa que você tanto detesta, com a qual você tem tanta dificuldade, também é um filho de Deus, né? E talvez seja aquele filho de Deus que esteja te trazendo nesse momento a maior dádiva que você precisa, que é alguma coisa a respeito de você mesmo que você ainda não viu, ainda não percebeu, ainda assumiu, ainda não quis tomar conhecimento, né? Porque é complexo a gente querer saber das nossas falhas, de onde a gente ainda não tá tão iluminado, né? É difícil pra gente isso, todo mundo passa por essa dificuldade. Eu vou ler para vocês a nota da lição 250 do livro anotado da Helen Schucman e ver o que ela diz aqui. O Filho de Deus nessa lição é o nosso irmão, né? Veja a terceira sentença da oração, né? Ele é o que eu sou e eu vejo assim como vejo a mim mesmo. Essa é a terceira sentença. Essa sentença apenas faz sentido quando nós vemos ele como se referindo ao nosso irmão. O foco dessa lição, então, é ver a glória de nosso irmão, a luz sagrada em nosso irmão, quer dizer, a essência do nosso irmão, tá? A essência de todos nós, todos 100%. Até lá o Jack Estripador, a essência dele é luz, né? A essência dele é de filho de Deus, é de partícula divina, ele tem o DNA divino. Então, ver a glória do meu irmão, ver a glória do meu irmão, a luz sagrada nele, a sua força, a sua soberania, a sua gentileza, de forma que eu possa, no fim, me identificar com ele, né? Para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele, como resultado de não ver mais a mim mesmo como limitado. Então, assim, quando eu estou pensando coisas boas de mim, ou quando eu, lá na minha educação, né, principalmente dos meus 0 a 7 anos, eu ouvia os meus pais falarem coisas boas de mim, eu cresci acreditando coisas boas a meu respeito. Então eu não vou projetar negatividade no outro. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que é gerida
pelo sistema de pensamento do ego, né? Estamos todos rodando nesse aplicativo. Então, nossos pais também estavam lá rodando nesse aplicativo, no aplicativo do sistema de pensamento do ego. Então, provavelmente nos julgaram, nos criticaram, nos condenaram, achando que estavam nos melhorando como ser humano, né? E aí a gente roda nesse aplicativo que ele não é apenas familiar, ele é religioso, ele é social, ele é nacional, ele é estadual, municipal, ele é mundial, ele é planetário, né? Estamos todos, a sociedade humana, os seres humanos hoje, em maior ou menor medida, estão rodando. Suas mentes estão rodando no sistema de pensamento do ego, no aplicativo do sistema de pensamento do ego, como eu costumo dizer aqui para vocês. Então, o que eu vejo de ruim no outro é o que eu penso de mim, né? Ou é o que eu penso que eu mereço. Se eu acho que as pessoas não são confiáveis, como ele citou no texto, então é porque ou eu acho que eu não sou confiável, eu não confio em mim mesmo, ou porque eu já fui passado para trás e eu acredito que todo mundo quer me passar para trás, né? E assim eu vou vivendo a vida, né? Nas minhas projeções. Então, gente, tem 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra hoje, algo assim. Tem 8 bilhões de mundos. Vocês já viram como aquele seu amigo, de repente o seu melhor amigo, ele tem uma visão, uma percepção completamente diferente de um determinado assunto da sua, né? Pega um assunto polêmico, pega dinheiro, por exemplo, vai ver quais são as crenças do seu amigo a respeito de dinheiro, vai ver quais são as crenças do seu amigo a respeito das amizades, né? E vocês vão ver um mundo inteiro diferente do mundo de vocês, né? E assim a gente precisa, no dia de hoje, que eu não me veja como um ser limitado, que eu não veja a limitação do outro, que eu olhe para a luz, que eu opte para olhar para a luz. E assim, por projeção, assim como dou, recebo, assim como recebo, dou, eu vou começar a não olhar mais para as minhas limitações. Eu não vou mais olhar para as minhas falhas. Eu vou me ver como um ser humano bacana. Eu vou olhar para o meu potencial, eu vou olhar para as coisas que eu sei que eu posso melhorar e que eu sou capaz de melhorar, né? Então, essa é a essência da lição de hoje, tão brilhantemente traduzida nessa pequena oração que a gente disse aí. Eu vou ler mais um trechinho para você que diz assim: aceite a verdade de que você é mente e não corpo. Com o dom da mente, Deus deu a você o poder criativo de ser a fonte das suas próprias experiências. A sua mente pode cocriar com Deus e estender o amor que você é. Ou pode dormir e criar um mundo de fantasia no qual você deixa o seu ego falar sobre a sua pequenez, né? Defender a sua pequenez, declarar a sua pequenez. Pare de defender a sua pequenez. Aceite a verdade de que você permanece assim como Deus te criou. Consiga um novo guia e siga o Espírito Santo, que conhece a verdade. Use a visão de Cristo para olhar além do corpo e para ver que o seu irmão, para ver o Filho de Deus sem pecado e sem culpa, né, no seu irmão. E aí você vai receber essa imagem de volta, né, porque o mundo é projeção. Estamos aqui presos numa sala de espelhos, né, naquela sala do circo cheia de espelhos. Abrace o seu eu maior no dia de hoje. Então hoje, se esforce para não ver as limitações do seu irmão. E aí você vai treinar a sua mente para não ver mais as suas limitações. Se esforce. E se for muito difícil para você conseguir isso, eu já fiz essa prática aqui com uma determinada coisa que estava acontecendo aqui no meu entorno. Reza e entrega o seu irmão para Deus. Determinados irmãos estavam à minha volta com um comportamento assim bastante inadequado. E eu fiz uma prece e entreguei todos eles para Deus. E o comportamento parou imediatamente. É verdade. Tá bom, meus amores? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós vamos nos ver novamente amanhã.